que cada um esteja preparado para receber do Senhor a sua graça, que há de falar aos nossos corações de uma maneira muito individual e também particular. Então, queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos dar início a essa nova série agora. Vamos ver, que deixa eu colocar todos aqui admitidos. Se tiver alguém com dificuldade aqui, tem, já coloquei, Célia, Claudete, já dei a ordem aqui ao computador de fazer a aceitação. Mais um pedido, não sei o que está vendo, vamos ver aqui, Célia, Claudete agora. Muito bem. Ok. Ok. Ok, me parece que quando começa a gravação, nós experimentamos algum tipo de delay. Admit. Boa noite, pastor. Boa noite, Célia, tudo bem? Como é que vai? Realmente está tendo um problema. Eu estava já estava tentando um tempão ali. Parece que consegui entrar todo mundo agora, né? Então, deixa eu ver aqui. Está tendo algum tipo de dificuldade aqui, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai seguir. Graças a Deus, parece que conseguimos aqui agora a manifestação de todos aqui, todos, graças a Deus por isso. Muito bem, vamos dar início ao nosso material de hoje, que vamos falar sobre relacionamento com Deus. Nós vamos falar sobre 3 níveis de oração. Talvez nunca ninguém antes deva ter pensado a respeito disso, pensando que oração é alguma coisa simples, é uma conexão com Deus, e de fato é uma conexão com o Senhor, mas existem, de fato, níveis de orações em que nós podemos nos tornar eficazes nessa oração, nesse contato com o Senhor. E entendendo estes níveis, vai fazer de cada um de nós, não um melhor orador, mas sim uma pessoa com capacidade de entender o mundo espiritual, os seus níveis também, e saber como Deus preparou cada coisa, cada nível, segundo o próprio ensinamento do Senhor Jesus. Vamos começar, então, a ver e a contemplar isso a partir de agora. Nós vamos começar com um versículo-chave, que vai ser o versículo de toda a nossa série nesse período, que é esse aí, Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempo de necessidade. Quando se fala em termos de necessidades, todos nós temos necessidades. Nós não temos dúvidas a esse respeito. Sabemos que temos necessidades diversas, né? Tanto físicas como espirituais e emocionais. Nas nossas necessidades físicas, nós temos a necessidade de alimentação, nós temos a necessidade de excreção, que é aquilo que, quando a gente alimenta o corpo, né, faz o processamento de tudo, e assim nós vamos vivendo, o coração vai batendo, o sangue vai fluindo pelo corpo, e assim sucessivamente. São níveis, né? E nós temos vários tipos bíblicos, né? Nós vamos passar por alguma parte, essa parte que é a parte mais, vamos dizer, densa de todas, nós vamos dividir ela em 2 etapas, né? Nós vamos começar agora com essa primeira etapa, vamos até um ponto onde a gente pode conectar com a segunda etapa. Então, já fique com o seu coração preparado, porque o assunto é denso, mas super necessário para que você possa dominar bem, principalmente o primeiro nível que nós vamos colocar nessa noite. Eu gostaria que você já começasse a fazer a leitura desse material. Quem estiver disposto já pode começar a ler. Nós temos 3 slides de introdução, então você já fica aí. Quem for se dispor
para fazer a leitura, por favor, já faça a leitura dos 3 seguintes slides. Quem quiser pode começar agora, por gentileza. Eu posso. Nas Escrituras, especialmente nos ensinamentos de Jesus, percebemos que o relacionamento com Deus pode ser compreendido em níveis de profundidade espiritual. Muitas pessoas começam se aproximando de Deus apenas como juiz supremo, reconhecendo sua autoridade e justiça. Outros avançam e descobrem Deus como amigo, alguém com quem caminham e compartilham a vida. Mas Jesus nos revela o nível mais profundo. Deus como Pai, um relacionamento de intimidade, confiança e amor. Nessa jornada espiritual não significa que um nível elimina o outro. Na verdade, eles se completam. Deus continua sendo juiz, amigo e pai ao mesmo tempo. Porém, quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais nossa oração se torna íntima, confiante e transformadora. Iremos sair da frieza, da distância técnica e formal do relacionamento com o magistrado para o calor e intimidade paternal, perpassando pela construção da confiança, pela amizade ao Senhor. Quando vemos Jesus se referindo como amigos aos seus discípulos, precisamos ter uma percepção mais profunda para... Espera lá. Uma percepção, quando vemos Jesus se referindo como amigos aos seus discípulos, precisamos ter uma percepção mais refinada para compreender quando ele troca de vestes para resolver questões importantes de cunho elevado e eterno. Quando ele deixa a toga de magistrado para usar linho nos seus ensinamentos e vestes comuns na interação diária com seus amigos. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade, mesma cidade, uma viúva que sempre procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam de dia e noite, embora pareçam demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Graças a Deus por essa palavra inicial, que é o primeiro nível de relacionamento, Deus como juiz eterno. Quando a gente pega esse texto de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, nós percebemos que o próprio Jesus já está introduzindo um nível de oração. Ele fala orar sempre e nunca desanimar. E ele está falando a primeiro exemplo, ele trazendo esse exemplo de uma forma prática, ele trazendo aqui um juiz.
Ele quer que nós tenhamos essa concepção, porque Deus, como juiz, ele vai julgar, que é o papel do juiz eterno e supremo. Então, Jesus faz uma comparação o quando nós precisamos de um trabalho de um magistrado, de um juiz que venha defender a nossa causa. Então, Jesus ele não está dizendo que Deus é um Deus iníquo, mas ele está dizendo que se na Terra existem juízes iníquos que vão trazer e resolver uma causa, obviamente que Deus fará brevemente justiça. Agora, o detalhe é que aqui a gente percebe uma questão de lá que nós chamamos de lapso temporal, e no direito existem essas coisas que chamamos de prescrição, que a gente sabe que, por exemplo, ou o direito ele pode prescrever ou precluir, que são termos jurídicos que mais tarde nós vamos introduzir para que a gente venha entender ou se há uma decadência do direito, e essas coisas ocorrem. Por quê? Por exemplo, olha só aqui, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a eles chamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. O detalhe é, a gente nunca sabe vamos dizer, a celeridade ou a rapidez de que haverá uma resposta da parte do nosso Deus com referência à causa que a gente se apresenta diante dele. Mas há uma necessidade de compreender que Deus, quando ele vai preparar o juízo, ele vai fazer um juízo justo. Então, ele demanda um determinado tempo para que se haja uma certa investigação, para que haja agora uma composição de todos os fatos, de todas as provas, para que ele possa, o que a gente chama de prolatar uma sentença ou de dar uma sentença e executar o devido juízo. Assim, nós também, por isso que precisamos entender isso de uma forma jurídica hoje, para a gente poder compreender, e a gente vai fazer isso de uma maneira muito simplificada, para que a gente possa entender como é que é esse nível espiritual. E assim que a gente percebeu logo de início, existe uma frieza no relacionamento por causa da tecnicidade, né, das coisas. Então, Deus, quando ele se coloca como juiz, ele é frio. E existe também um brocardo latino no ramo do direito que se diz assim, né? Dura lex, sed lex. O que significa isso? A lei é dura, mas é lei. Por quê? Porque ela é imparcial. E ela precisa ser anti-emocional. Não há momento, não há discussão, só vai ver os fatos para que possa agora, com uma lógica, trazer um equilíbrio à situação e formalizar, sim, um juízo a respeito da causa. É necessário esse entendimento, porque a gente vai provar isso no nosso nível de oração para com o Senhor. Vou pedir agora a outra pessoa que comece a fazer a leitura das próximas etapas, porque agora a gente vai introduzir o primeiro nível de oração, que é o temor. Alguém, por favor, se candidata aí? Eu leio, pastor. Tá. Relacionamento com Deus, nível 1 de oração, temor. E não foi assim o dom como a ofensa, por um que só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Muito bem, já que a gente está dando início aqui, veja só que eu fiz o cuidado de trazer algumas palavras aí que são abordadas no âmbito do direito, e é necessário a gente entender esse direito a partir de agora, que ofensa é o que vai trazer uma causa perante um juiz, para que haja um juízo, e o juízo é que haja ou justificação ou condenação. Então, isso é necessário a gente entender, porque quando a gente, tendo essa consciência, vamos diante do Senhor com um tipo e com um nível de oração, que é essa oração, vamos dizer assim, de batalha de guerra, de busca de respostas, de coisas que são profundas, causas difíceis, problemas pessoais, coisas que dependem de um milagre do Senhor, tudo isso daí é o âmbito jurídico do Tribunal Celestial, que a gente possa
saber como lidar com essa situação. Nós vemos isso como um desafio para nós, mas é necessário entender isso, porque é dessa forma que a gente vai compreender como nós podemos experimentar uma profundidade maior. Eis aqui o que essa série vai trazer para nós. A gente vai sair inicialmente de algo parece que é muito pesado, para mais leve, onde a gente tem a frieza de início para depois o calor no final. Então, é necessário a gente, né, começar com essa parte jurídica, com essa parte pesada, densa, é até prolixa, na verdade, mas ela tem uma função. E essa função nós vamos saber a partir de agora. Vamos lá, quem pode continuar a leitura, e vamos seguir isso daí. Muitas vezes, nosso relacionamento com Deus começa na frieza respeitosa da distância, como quem se aproxima de um magistrado Eu leio, pastor. supremo. Bom, Você está ouvindo aí, Igor? Parece que a Daniela começou já a leitura. Ah, tá. Beleza. Pode continuar? Pode falar. olha aí. Começar de novo ou continuar? Segue onde você parou. Acho que você parou como quem se aproxima de um magistrado. Pode seguir aí. Reconhecer. Eita, eu falei tem 1 hora. O meu fone de ouvido vai sair bem depois a voz. Entendi. Mesmo. Como quem se aproxima de um magistrado supremo. Reconhecemos sua autoridade, sua justiça e seu poder de julgar todas as coisas. É um relacionamento correto, mas ainda marcado pela formalidade. Porém, ao caminharmos com Cristo nas Escrituras, percebemos que ele nos convida a avançar nesse relacionamento. Passamos pela construção da confiança da amizade até chegarmos ao lugar mais profundo, a intimidade com Deus como Pai. Glória a Deus. Pode seguir. Quando vemos Jesus chamando seus discípulos de amigos, precisamos desenvolver uma percepção espiritual mais refinada para entender algo importante. Cristo revela diferentes dimensões de sua missão conforme a necessidade do momento. Há momentos em que ele se apresenta como juiz e senhor, tratando de assuntos eternos e definitivos. Em outros momentos, ele caminha entre seus discípulos com simplicidade, ensinando, partilhando a vida e revelando o coração do Pai. É como se, em linguagem figurada, Cristo trocasse suas vestes conforme a função, às vezes revestido da autoridade do magistrado que julga, outras vezes com a simplicidade do amigo que caminha conosco, e finalmente revelando o coração do Pai que nos acolhe. Essa jornada espiritual nos leva da reverência do temor, passa pela segurança da confiança e culmina na profundidade da intimidade com Deus. Muito bem. Deixa eu compartilhar algo com vocês agora, que é muito pertinente isso. Eu vou contar uma pequena historinha agora. Veja só. Certa vez, um homem foi chamado ao palácio do rei. Ao entrar pela primeira porta, ele se encontrou diante do tribunal real. O rei estava assentado em seu trono e todos ali se curvavam diante de sua autoridade. O homem sentiu respeito e temor. Depois da audiência, o rei o convidou para caminhar pelo palácio. Conversaram pelo jardim, falaram sobre a vida e compartilharam histórias. O homem percebeu que aquele grande rei também podia se tornar um amigo bem próximo. Mas antes de se despedirem, o rei disse algo inesperado: "Venha comigo." Ele abriu uma porta que levava para dentro da casa real. Ali estavam a mesa, a família e o ambiente do lar. Então o rei disse: "Você não precisa me ver apenas como seu rei. Você também pode se sentar à minha mesa."
Essa é a jornada da oração. Muitos conhecem Deus apenas no tribunal da justiça. Alguns aprendem a caminhar com Ele como amigos, mas Jesus veio para nos levar até a mesa do Pai. Então, queridos, nós estamos introduzindo agora a nossa série Três Níveis de Oração, e o primeiro é o temor. É necessário temer a Deus em todos os tempos. Então, vamos ver que, conforme esse texto, Apocalipse 19:13, Jesus estava vestido como um manto tinto de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Nós devemos ter um temor a Deus através da sua palavra. A palavra deve ser algo que nós devemos considerar como não somente valiosa, mas é essencial para que nós possamos sobreviver às cargas, os entraves, os impasses, as condições que muitas vezes vão nos deixar em estado de defesa, em estado de carência e necessidade de justiça, de juízo. Desse fato, da própria palavra que vem para nós o recurso, a petição, a palavra, a súplica, de uma forma que a gente venha a chegar na presença do Senhor. Então, o primeiro ponto do estudo do temor é que Deus é o juiz de toda a terra. Conforme Gênesis capítulo 18, versículo 25, que diz: não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, é necessário a gente entender que Deus é um juiz. É necessário também que Jesus se colocou como juiz. Por quê? Porque Paulo nos apresentou a ideia de que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Agora parece que existe um tribunal ainda superior, parecendo que o tribunal de Cristo é o inicial, porque ele é a porta que leva à presença de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, uma intimidade maior, a não ser por mim. E o detalhe chega mais adiante, que diante de Deus, ele toma uma outra forma. Ele passa de ser juiz, que é a primeira instância celestial, e depois a última instância, porque se lembra que ele também é o alfa, ele é o ômega, então ele é o princípio, ele também é o fim. Parece que não existe terceira instância nos céus. É a primeira instância e a última instância. Porém, na Bíblia está escrito que Jesus diz que há um advogado perante o justo juiz, a saber, Jesus Cristo, o seu Filho. Então, quando ele está no tribunal inicial, ele também é juiz, ele faz despachos, ele prolata sentenças, ele determina as coisas, mas diante de Deus ele se torna advogado, onde ele leva a própria causa perante o próprio Pai. Muito bem. Vamos ver os textos que dão suporte ao que acabamos de falar. Quem pode ler aí, que está na tela? Eu. Por favor. Deus como juiz supremo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, versículo 5. Deus é justo, juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Isaías 33, 22. Muito bem. Vamos ver outro texto aí. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago 4, versículo 12. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. 2 Timóteo 4, 8. Agora eu,
Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar. Daniel 4:37. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra? Não tens mãos? Isaías 45, versículo 9. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Obrigado, Igor. Olha só, interessante que a gente acaba percebendo que nesse entendimento a respeito da supremacia do grande juiz, o Senhor, o próprio Deus, ele impõe respeito. Veja só que a gente precisa entender muitas vezes porque há pessoas que criam uma certa ousadia que não consegue entender os níveis espirituais e pensa que pode entrar na sala do tribunal ou na sala do trono, tentando pedir, demandar, fazer como que quer que seja. Não se porta dessa forma. A gente percebe que, por exemplo, a própria justiça terrena determina alguns pontos, algumas coisas, alguns padrões. Existe uma legislação que geralmente disciplina, que tutela um determinado direito, que faz com que a gente possa comparecer diante do juiz. Para comparecer, nós não podemos comparecer de qualquer forma. Tudo é de uma forma determinada conforme a lei e é seguida à risca conforme a lei. Então, Deus, como juiz, ele precisa ser respeitado nessa posição. A gente não chega na sala do trono, por exemplo, chamando Deus de painho. Ô painho, que é isso? Um filho, que se ele entrasse, por exemplo, em um tribunal, ele teria que chamar de meritíssimo, sendo ele filho ou não. Ele, naquele momento, que se ele busca a presença do juiz, ele tem que saber como acatar todas as ordens. E ele pode ser preso por desacato à autoridade. Então, a gente precisa entender que os níveis espirituais, porque se for estabelecido na Terra, lembrando que as coisas que foram criadas na Terra são modelo das coisas que estão nos céus. Paulo chega a dizer que aqui são apenas sombras das coisas divinas e eternas. E às vezes a gente pensa que a gente pode tratar Deus de qualquer jeito, só porque Jesus começou a colocar o nível de paternidade, querer trazer para uma proximidade. Porém, só podemos ver isso depois que a gente passar por algumas etapas. E essas etapas, elas precisam ser distintas. Nesse primeiro ponto, nós precisamos compreender o magistrado, Deus como ser superior. Então, veja só como Deus quis humilhar, e ele tem o poder para humilhar. A Bíblia diz que aquele que se exalta será abatido, humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, veja só, por exemplo, o caso de Nabucodonosor no livro de Daniel. No capítulo 4, você vai conseguir entender a história. Nabucodonosor andava muito inchado pelas obras que ele tinha feito. Agora, será que isso fala a cada um de nós? O que tem na Bíblia é para trazer como se fosse um estudo de caso, né? É um caso jurídico para ser interpretado. A gente vê, por exemplo, alguém que cresceu, que colocou-se numa plataforma e depois começou a, né? Como é que diz o outro? Soberba, né? Me faltou a palavra aqui, mas o que eu quero falar é sobre a soberba e sobre o orgulho. Autoexaltação. E Daniel veio avisar a Nabucodonosor que ele iria passar por essa situação. Ele disse assim, de outra palavra, se a gente quisesse entender o que Deus tinha mandado o profeta, que é o porta-voz do Senhor, é como se fosse o oficial de justiça dele,
para poder a pessoa dizer, olha, existe um decreto contra ti, já foi preparado, e você que tome cuidado, baixa a sua bola, porque você tem a autoridade que vem de cima. O próprio Jesus falou isso para Pilatos. Ele disse, você não poderia fazer coisa alguma, se do alto não foi te dado. Então, gente, a gente precisa entender autoridades. É preciso compreender quem está em um nível de hierarquia superior a nós outros, porque Deus fez isso e colocou dessa forma. Ele não criou um elevador para a gente poder colocar, mas ele colocou um elevador com níveis. A gente pode elevar de um nível ao outro, à medida que a gente sai dessa essa base, nessa elementar, esse primeiro piso, entendendo Deus como juiz, para depois o próximo nível, que é Deus como amigo, que será daqui a 2 semanas. A primeira semana hoje e a próxima, a gente ainda vai estar sobre esse mesmo assunto, porque ele é denso, como eu falei do início. Então, veja só o que acontece. Aí ele chega no tempo em que ele se exaltou, e ele fez isso publicamente, e um ato público de uma autoridade sem glorificar a Deus já ocorreu 2 vezes na Bíblia. Por exemplo, ocorreu com Herodes, que foi consumido de vermes, e já foi comprovado, inclusive, estudos arqueológicos demonstraram com pedras o que ocorreu com Herodes, de fato, isso lá em Cafarnaum, porque ele falava como um Deus, e na Bíblia diz, porque não deu glória a Deus. O outro caso é esse de Nabucodonosor, que ele se considerou. E aí Deus faz ele chegar o seu nível de relacionamento público, chegou à sua loucura. E ele foi, por causa do mandato de Deus, da execução de sua sentença, do seu decreto, ele foi comer capim, foi comer grama. Até por um período, enquanto ele entendeu, aí chegou o juízo para ele, ele olhou para cima, e agora ele disse, agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar. Em outras palavras, ele diz, ele tem poder para abater. Ele agora aprendeu o seu lugar, como diz o outro, lá na Bahia a gente fala assim, agora ele ficou de boca pio, né? Psiu, cale a boca, porque você não pode passar mais do que isso daí que foi te dado. Então, eis um segredo, Deus impõe respeito. E olha só em Isaías 45:9, mais uma vez, aquele que é profeta é aquele que é o oficial da justiça, que traz o decreto do Senhor, e a gente tem que entender isso, que ele vem para cumprir. Ele diz, ai daquele que contende com seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? É tipo assim, nós estamos vivendo um tempo agora em que a vontade do diabo está, né, espalhada na vida das pessoas de uma forma que cada um se acha, né? E se tem o direito de manipular todas as coisas a seu favor, ao seu bel prazer, e acha que Deus não está registrando essas coisas. Nós vamos ver na parte 2, mais adiante, como é que nós deflagramos o sistema jurídico celestial. Como é que ele é disparado a favor ou contra nós. E olha, e não precisa sermos associados com o Senhor, porque até filho também passou pela justiça. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho, porque ele se tornou pecado por nós. Amou o Senhor, esmagá-lo. Vale Isaías 53, você vai achar isso difícil, mas Deus estava cumprindo uma lei. E ele, como juiz, ele cumpriu a lei e executou. E o filho foi até o final da sua sentença. Então, se a gente pensa que a gente pode se levantar achando que a graça nos concedeu essas coisas, está totalmente e redondamente enganado. Porque Deus deve ter o próprio respeito, e o respeito do Senhor é devido. Nós temos que entender a graça do Senhor, que opera em nosso favor, fazendo de nós ovelhas que vamos depender da graça, da maravilha do Senhor sobre nossas vidas. Então, queridos,
Veja só que nós precisamos compreender, ai daquele que contende com o seu Criador. E olha só, Romanos capítulo 9, versículo 20, Paulo, ele tinha um conhecimento jurídico muito bom, e ele traz isso daqui. Ele praticamente está falando na mesma cartilha de Isaías, porque se lembra que quem estava no Novo Testamento lia o Velho Testamento, tinha a Torá nas suas mãos, e ele usava as leituras. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, que diante de Deus tu reclama, que diante de Deus tu murmura, que diante do Senhor que vê todas as coisas, porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Tem muita gente andando com a bola muito solta. Tem muita gente andando com o seu nariz em pé, muito inchado, pensando que Deus não está registrando essas coisas. Por quê? Veja só, nós vemos em alguns textos que fala assim que Deus parece que se demora em dar a solução. É porque ele está analisando, investigando, está sondando. A gente entende mais essa palavra na Bíblia, né? Sondando, para poder fazer o devido juízo. Então, vamos compreender alguma coisa a mais. A razão do juízo de Deus. Por favor, leia aí, alguém aí que não leu ainda, para poder fazer essa leitura aí. A razão do juízo de Deus. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eclesiastes 8:11. Paciente. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes postos por obra o seu juízo. Buscai a juíza, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Jó 37:23. O que nós precisamos compreender é que Deus ele é paciente. Mas Deus, na sua paciência, ele quer uma coisa. Ele quer que nós nos tornemos justos. E ele quer cobrir as nossas ações. Essa cobertura chama-se esconderijo. É aí que ele fala, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Quem são os mansos? Aqueles que já foram justificados, aqueles que buscam a face do Senhor, aqueles que são humildes diante de Deus. Não são aqueles que são soberbos, aqueles que não respeitam a autoridade, não respeitam a ordem das coisas, não vê, por exemplo, a beleza daquilo que se está em estrutura, não contempla essas coisas. Então, não pode ser manso essa pessoa, né? Então, todos os mansos da terra que têm disposto por obra o seu juízo, ou seja, têm praticado o juízo. Nesse caso aqui, é praticado a justiça. E diz assim, buscar a justiça. É como se falasse, já aprendeu? Tudo bem, continue praticando e não pare de praticar. Buscai a mansidão, ou seja, um nível de graça ainda maior. Pode ser que sejais escondido, aqui não é uma garantia. Por quê? Porque Deus espera. Ele não executa imediatamente o juízo. Quando ele parou o seu tempo em que entre você tem A e B, ou seja, berço e sepultura, se você não trouxe uma ofensa maior que impeça o plano de Deus de executar essa reta linear na nossa vida entre berço e sepultura, obviamente, depois da sua morte, você comparecerá diante do juiz eterno. Aí ele diz, pode ser que sejais escondidos, pode ser que você será coberto, pode ser que você será justificado no dia da ira do Senhor. Quando ele fala na ira do Senhor, ele fala exatamente da sentença que cairá sobre os injustos. Veja só, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça.
Deus não se vale da sua própria superioridade, da sua supremacia, sublimidade, elegância, magistrado e perfeição para poder nos colocar abaixo do chão. Às vezes ele faz isso quando a pessoa precisa para que ele possa salvar a pessoa. Porém, na sua opressão, a opressão é pela palavra, a palavra, ou seja, a sentença sobre aquilo que se pede para executar, porque grande é o seu juízo, e a justiça será, obviamente, para poder trazer aquele, vamos dizer, réu, a uma posição de justificado quando ele entender o erro e se arrepender do seu erro. Quando é que ele se arrepende do erro? Olha, muitas vezes a pessoa, por exemplo, quando vai a um tribunal, que ele é sentenciado, ele reconhece o erro. Ele diz, é justo, vou cumprir. Isso é arrependimento. Agora, quando o camarada diz, não, está errado, eu que estou certo, e alguma coisa assim, eu vou recorrer do meu jeito. Olha, cuidado, porque a opressão começa a partir daí. Há uma opressão de juízo. Então, nós vamos entender que Deus, ele é justo juiz, ele é perfeito, ele não autoriza ninguém a poder, vamos dizer, escarnecer. Está escrito isso na Bíblia, né? Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Isso é a lei da semeadura, que nós poderemos saber. Faz parte do direito, que a gente vai entender o direito eterno, né? Mas aí, vamos continuar a leitura aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37, 5 e 6. Nos tornar justos. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. Salmos 37, 28 e 30. Regular a conduta e comunicação. Muito bem. Nós vemos em alguns dos versículos anteriores que ele é juiz e legislador. Aqui nós percebemos a supremacia de Deus. Porque, por exemplo, nós temos os poderes judiciários, que é conhecidos, né? Nós temos o poder executivo. E qual é o outro poder que nós temos na lei? Quem lembra? Legislativo. Legislativo, que é a competência do Congresso, que são feitos por duas casas, Senado e deputados. Quem lembra disso muito bem, isso é a forma jurídica em que o Estado ele é formado. Dessa mesma forma também nós vamos entender que Deus ele executa as três coisas. Ele é tanto poder executivo, porque ele é o criador, ele é também legislador, ou seja, ele não é só aquele que vai executar o juízo, ele é o chefe da casa também, para criar as leis, e ele também ele é o poder judiciário, ele julga, né? Ele traz o resultado que a gente precisa. Por isso, queridos, que nós temos que entender que quando ele é legislador, ele está ali para regular a conduta e também a comunicação, ou seja, não é uma comunicação qualquer. A Bíblia fala que a gente não deve ter na nossa boca palavras torpes. A Bíblia fala que nós não podemos falar frivolamente, que nós devemos ter uma comunicação, inclusive, santa. Olha só, a boca do justo fala a sabedoria, o último verso que acabamos de ler, a sua língua fala do juízo, ou seja, fala das coisas que são justas. A Bíblia fala que se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, ela diz assim, ó, falando entre vós em salmos, em hinos, salmos e cânticos espirituais. Veja só,
o que é que nós devemos compor, o que é que deve compor a nossa comunicação, se não a palavra do Senhor? Então, essa linguagem que Deus pede que nós tenhamos é uma linguagem polida, rebuscada. É assim que as outras pessoas terão contato conosco e verão o nosso testemunho, primeiro, testemunho da comunicação, como a gente fala, como a gente se porta, como a gente responde, como a gente sabe lidar com determinadas situações difíceis, isso surge a nossa conduta também. Então, Deus, ele está aqui tutelando, ou seja, protegendo o próprio direito, a própria palavra e tudo aquilo que ele preparou para que a gente possa se conduzir bem e se realizar diante dele, na sua presença. Quando ele diz assim, entrega o teu caminho. Quando ele fala entregar o teu caminho, há muita gente que é resistente. Muita gente tem a dificuldade de confiar no Senhor, de crer que ele vai fazer as coisas. Ele não quer entregar, ele quer reter, ele quer manter para si. Às vezes nós temos coisas que precisariam ser rendidas a Deus, mas a gente não rende. E não sabe que isso tem implicações no reino espiritual e celestial. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, quando a gente entrar na próxima semana, que a gente for falar sobre o acusador, você vai entender o que o diabo faz. E nós vamos perceber, inclusive essa semana teve um vídeo, eu vou mencionar brevemente a respeito desse vídeo, que foi colocado no nosso grupo, muito pertinente, que está dentro do nosso contexto que a gente estava preparando falar, não sei se foi uma coincidência da parte de Deus, eu acredito que sim, que fortalece o nosso material, mas ele vai ser abrangido melhor na próxima semana, quando a gente trabalhar sobre a questão do acusador. Quando, por exemplo, o direito ele é infringido, né? Quando nós violamos o direito, não sabemos que violamos. Por que não sabemos? Porque parece que é uma tendência comum a esquecermos da palavra do Senhor. Tantas vezes a gente está vivendo na casa de Deus, aprendendo a palavra do Senhor, e às vezes a gente não dá conta. Tem gente que não faz nem sequer questão de estar na casa de Deus, de deixar qualquer outro compromisso para poder contemplar o Senhor e a sua palavra. É uma dificuldade para aquela pessoa, ou ser outras pessoas, de poder, tipo assim, organizar e administrar o seu tempo, a sua hora, e dizer aquilo que é de Deus deve ser de Deus, porque Deus determinou, inclusive, o dia de adorar o Senhor. Né? O tempo para adorar o Senhor. Ele diz, trabalhará 6 dias, mas o 7º descansará. E a gente entende que o 7º ele foi substituído em estudos anteriores que nós passamos pelo domingo, quando o Senhor Jesus ressuscitou, e ele diz, ele é o Senhor do sábado, e o Shabat, hoje nós entendemos que é o dia de se apresentar diante do Senhor. Deus quer que nós comparecemos perante ele. Agora, tem pessoas, não, eu vou trabalhar, eu arrumei aí um serviço para poder fazer, não sabe que estão infringindo, que estão violando. E depois quer pedir bênção ao Senhor. Pensam que a troca ou o suborno que Satanás coloca para que essa pessoa possa receber alguma coisa, será que Deus não vai abençoar que você receba de segunda até o seu sábado ou até sexta-feira? Mas é no dia do Senhor que você vai receber melhor? Pare para analisar. Então, há uma relação de juízo e justiça. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que ter convicção disso. É necessário a gente compreender e abraçar essa verdade. Fazer disso algo muito primordial. Porque Deus, o Senhor Supremo, ele precisa da nossa primazia, né? Da nossa prioridade estar na presença dele. Vamos seguir aqui. Ponto de número 2. Que é a aproximação de Deus. Quem estava lendo, quiser continuar lendo, ou se tiver uma nova pessoa para ler, lê o que está na tela, por favor. Eu acho que o Rômulo quer ler, pastor. Você está empurrando lá para o Rômulo, né? Estou vendo. Eu leio, não tem problema não. Aproximação de Deus. O temor do Senhor é o início da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9:10. Muito bem. Veja só que o temor do Senhor nos traz sabedoria. Conhecer o Senhor.
a sua santidade, a sua palavra, se torna uma prudência para nós. Mas isso não fica aí. Vamos ler aí o que está em João 16, capítulo 7 a 13. Rômulo, você começou, pode continuar? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, de 7 a 13. Muito bem, olha só que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante quando Jesus diz assim: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus não podia revelar todas as coisas de vez. Foi necessária uma caminhada de 3 anos com seus discípulos, lado a lado, para que eles pudessem entender, e entender os níveis, entender a intimidade, mas também entender o respeito e, ao mesmo tempo, a distância, porque Jesus, em alguns momentos, ele, durante os seus ensinamentos, mostrou esses 3 níveis de oração. Nós vamos ver esses 3 níveis de oração. O primeiro a gente já viu que foi em Lucas 18, a respeito da parábola do juízo iníquo que ele colocou, e ele disse que isso tem a ver com oração. A oração é entender que Deus é juiz e que você precisa se apresentar diante desse Deus em juízo, né, através dessa formatação que a gente precisa compreender. Então, olha só, o segundo ponto é que você, no temor, pode se aproximar de Deus. Nessa aproximação de Deus, você vai ter uma abertura, um entendimento, para que você possa se convencer do pecado, da justiça, das coisas corretas que precisam ser feitas e do juízo, aquele julgamento que haverá de ser e de haver. Então, como, por exemplo, Deus já prolatou uma sentença aqui, o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, a gente sabe qual é a prolatação, ou seja, a sentença que foi dada para Satanás. Condenado. É esse o ponto. Só que, veja só, que até o tempo disso se cumprir, Deus está coletando todas as coisas, todas as provas, porque não haverá agora uma contestação. Depois de todas as provas, apenas uma sentença sem recorrência. Pense nisso. Nunca se associe com o diabo, porque o diabo ele anda ao derredor buscando buscando a quem possa tragar, rugindo como leão buscando a quem possa tragar. Nós vamos ver isso na próxima semana, porque isso tem uma palavra, uma linguagem jurídica aí, quando ele vem buscando devorar. Irmãos, a coisa é muito séria. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual intensa, e às vezes a gente tenta simplesmente, né, racionalizar, deixar uma forma assim, não, é isso mesmo, não é bem assim. A gente tem que saber se postar, né, se posicionar diante desta condição. Vamos lá, seguindo a leitura, Rômulo. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6, 1, 2. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor.
Isaías 54, 17. Muito bem, aqui nós temos aqui na palavra, primeiro, que nós devemos avançar para aquilo que é perfeito. Nós não devemos ficar simplesmente nas coisas elementares. Deus não convidou você para entrar na igreja, sentar no banco e ficar de assistência, só de como se fosse audiência, né? Eu vim assistir o culto, pelo contrário. Você tem que entender que você veio prestar um culto, e aquele que não está prestando culto já está pecando por omissão. Por quê? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então, é para entender que a vinda da casa do Senhor, em primeiro lugar, é para prestar culto e servir ao Senhor, né? Agora, não fique só reunido para coisas elementares da doutrina. Vamos lançar normalmente, nova base de arrependimento, a gente colocar, haverá professores que vai fazer esse desenvolvimento todo, mas agora que você aprendeu o que é elementar, nós devemos prosseguir para uma profundidade maior. Para quê? Porque Deus tem conquistas para realizar na sua vida, e você vai fazer as conquistas do Senhor. É preciso se posicionar agora como guerreiros do Senhor, compreendendo toda a sua função. Então, veja só, Deus já lhe dá um direito. Qual é? Ele é assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, né? Toda arma forjada, assim diz algumas versões, e toda língua que se levantar contra ti em juízo. Ele fala dessa língua, sabe quem é essa língua? É Satanás, é o acusador. E você tem o direito de condenar ele, mas só que esse direito não é da boca para fora. A gente vai entender isso na próxima semana. Esta é a herança. Em outras versões diz, este é o direito dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede. O próprio Deus deu esse direito. Então, nós vamos ver isso com mais profundidade. Permita agora continuar eu mesmo fazendo a leitura, já que a gente já está fazendo fechamento disso daqui, e deixar você com apetite de quero mais para o hashtag parte 2 disso daqui, tá bom? Tribunal Celestial. Número 3. A oração reconhece a autoridade e a justiça de Deus. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmos 89, 14. Ou seja, essa é a forma que você vai condenar Satanás. É quando você faz misericórdia, quando você faz o juízo, quando você faz a coisa certa. Não é quando você faz coisa errada, que você pensa, eu vou comparecer perante Deus. Que é isso? Não é assim, não. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós cantamos isso domingo passado, né? Ó profundidades das riquezas celestes, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja só, porque dele, ou seja, Deus é a fonte. E por ele também é o princípio e a forma de toda a criação, e todas as coisas são para ele. Então, se tudo foi formado em torno de um propósito grandioso que o Senhor fez, cabe a nós entender essa profundidade de riqueza e de sabedoria e de conhecimento de Deus. Então, nós precisamos entrar na presença do Senhor com consciência da grandiosidade dele, da supremacia, né, e trazer para ele o que é devido, que é glória ao seu nome. No 2 Coríntios 5,10 nos diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja só, que diante do tribunal de Cristo, até o bem tem seu galardão, mas o mal terá a sua recompensa. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aqui já começa a entender mais ou menos o nível espiritual da coisa. Tudo começa com petições. Isso agora nos faz e nos remonta, nos leva, né, que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Isaías 41, 21 diz, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. E por último, agora, querido, nós vamos compreender o que é um tribunal terreno para que a gente possa entender o tribunal espiritual. Sistema judicial, nós temos promotor, advogado, juiz, escrivão, oficiais de justiça e guardas e júri. No serviço judicial, fala-se de acusação, réu, testemunha. É para servir o acusador ou para servir o réu, a caso do réu se tornar inocentado e ver que a acusação que estava errada. Processo judicial. Começa com processo para entender qual foi a causa.
Se há um litígio, uma controvérsia, uma violação, tem que entender os deveres, também o direito. Qual é a demanda? Como se faz uma contestação, defesas, os embargos, as suspensões, despacho, sentença e execução da sentença, tudo isso está também preparado biblicamente. E tem uma comunicação judicial. Há uma linguagem jurídica e uniforme jurídico também. A gente percebe que a gente não comparece do Senhor de qualquer forma. Por isso a gente vem entender que Deus preparou tudo. E isso se prepara para a nossa próxima semana na presença do Senhor. Queridos, veja só. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que cessareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Há uma qualificação, precisamos estar. E é isso que vai o pensamento que vai fechar nessa noite. A gente ir para a presença do Senhor entendendo que nós somos justos e justificados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 5:1. Quem ainda não entendeu sobre esse juízo de lhe dar a paz, sentir alguma coisa ainda, uma pulga atrás da orelha, será que está alguma coisa pendente em mim, na minha vida? Será que existe culpa em mim? É necessário primeiro, vamos dizer, resolver isso, né? É preciso resolver isso uma vez por todas. Por quê? Nós não podemos dar legalidade ao acusador, ao inimigo de nossas almas, para que ele não venha nos colocar em cativeiro. É necessário entender isso por importância. Então, nós vamos aqui agora abrir esse entendimento que Deus quer que você compreenda isso com mais profundidade. E já que você veio essa semana, eu convido vocês a estar na próxima semana também, se Deus quiser, para a gente poder fazer esse estudo ainda mais enriquecedor para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Quem se candidata a fechar aí com um momento de oração, por favor, abra seu microfone e ore por nós. Eu oro, pastor. Deus Santo e Poderoso Pai, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Senhor, que nós possamos ser praticantes da sua palavra. Amém. Assim como a sua palavra diz que o teu Espírito convence do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, meu Pai. E que nós possamos praticar a sua palavra. Que o Senhor abençoe cada um que aqui está, Senhor. E que nós possamos ser cheios do teu Espírito, cheios da bondade do Senhor. Que possamos ser cheios do seu amor. Que o Senhor possa nos guiar e que possamos andar segundo a sua vontade, não sobre a nossa vontade. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Boa noite a todos. Foi até a semana que vem, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, meu amigo. Fica com Deus. Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite a todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenha uma semana abençoada. Amém. Amém.